Shalom, querido amado irmão, minha irmã. Vamos falar de um assunto muitíssimo importante. Um assunto que não é muito agradável, mas, por incrível que pareça, ele é mais corriqueiro do que nós possamos imaginar. Talvez dentro da sua própria família, talvez dentro da sua própria casa, já tenha acontecido muito isso. Vamos falar sobre abuso incestuoso entre irmãos. Vamos pegar algumas bases bíblicas, mas também vamos ver que isso também está fundamentado na lei do nosso país, assim também como isso está em todo o âmbito, né? Tanto psíquico, e vamos analisar isso à luz da Bíblia. Abuso incestuoso entre irmãos. Para isso, eu quero ler com você o texto de Levítico, capítulo 18, verso 6 e verso 9, que a palavra de Deus diz assim: obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor, ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Querido, o texto de Levítico ele é muito claro para condenar. E nós temos uma palavra do Eterno, porque essa palavra, ela, além dela ser uma lei moral muito forte, ela tem uma ordenança do Eterno Deus que diz: obedeçam aos meus decretos e ordenanças. Um decreto de Deus, uma ordenança de Deus. O Senhor tem a clara afirmação que Ele quer que nós venhamos a cumprir, a obedecer. Por quê? Porque isso traz para nossas vidas situações complicadíssimas, situações que vão nos acompanhar para o resto das nossas vidas. Onde isso nasceu? Vamos analisar onde isso nasceu. Enfim, nós temos um relato bem recente. Quando eu falo bem recente, eu vou falar aí, né, dos anos 50, né? O socialista Herbert Marcuse, que se baseou naturalmente no processo criado por Karl Marx, por Engels, por Hegel, né, que nós conhecemos ali como a ditadura do proletariado, que nós conhecemos como as ideias marxistas, né, ou marxismo, né? Então, ou seja, tem um homem chamado Anton Gramsci. Anton Gramsci, ele viveu na Rússia, né? Viveu na União Soviética no período do comunismo, né? Isso mesmo, né? Quando Lenin, Stalin, né, estavam ali no poder, e ele então viu e vivenciou essa disputa do poder um pelo outro. Quando um sai do poder, o outro que assume vai usar de força, vai matar as pessoas, vai tirar aqueles que eram contrários. E desta forma, então, ele viu uma força sendo empregada muito grande para que o comunismo, para que o socialismo viesse a ser a força atuante naquele país. Só que a igreja, ele vai trazer uma nova ideia, né? E ele vai criar um novo processo, esse processo de desconstrução do capitalismo europeu, e ele então vai investir, e eles vão criar uma escola chamada Escola de Frankfurt, né? E através de alguns contribuintes ali, cooperadores, né? Lukács e Herbert Marcuse e outros, né? Mas então nós vamos então nos ater a esse entendimento, porque Marcuse ele vai propor a liberação sexual como meio para destruir a família monogâmica tradicional. Preste atenção, a família precisa ser desconstruída principalmente através da liberação sexual. O texto que nós vemos ali é um texto que condena o sexo entre irmãos, condena o sexo entre pai e mãe, mãe e filho, irmão e irmã.
né? Então, ou seja, uma condenação do Senhor. É que nós temos um projeto do socialismo, do comunismo, para que isso fosse, na realidade, usado como desconstrução. Por quê? Porque eles sabem claramente que isso ofende a santidade e os conceitos e projetos de Deus. Então, ali, ele acreditava na revolução por meio da difusão de uma ideologia sexual, consistente na existência de qualquer restrição à prática sexual, ou seja, tudo liberado de qualquer tipo, tanto bestialismo, ou seja, o sexo com animais, né, homem com animais, a pedofilia, o sexo com crianças, o incesto, né, o sexo entre pai, filho, irmãos e irmãos, ou então a necrofilia, inclusive o sexo com mortos, né? Tudo está exposto abertamente em seu livro Eros e Civilização, a leitura principal dos radicais sexuais e anarquistas, né? Então, o livro Eros e Civilização, a página que cita isso é a página 77. Marcuse, ele entende que a causa do surgimento da razão dominadora, né, que é o grego logos, né, foi a família monogâmica tradicional. Ele propõe substituí-la por uma nova razão que surgiria a partir da liberação sexual completa de crianças e de adolescentes de qualquer tabu ou restrição de práticas sexuais. Assim, o incesto, a homossexualidade, a pedofilia, até a necrofilia seriam instrumentos para, entre aspas, né, libertar crianças e adolescentes dessa razão dominadora ou o chamado logos, né? Para isso ser mais difundido, o que acontece, né? Os políticos atuais, né, o Brasil, depois que ele criou essa ideia de implantar o socialismo através da esquerda, quando a esquerda assume o poder, então partidos, né, de ampla esquerda, eles então vão criar processos e projetos para que isso possa ser colocado no âmbito do nosso país, para que isso seja trazido para a nossa cultura, para que isso seja ensinado para nossos filhos, para que isso seja desconstruído na base da orientação da criança e do adolescente. Então, o projeto de lei, ele propõe a legalização da prostituição. Então, o Ministério da Educação, o MEC, né, ele estabeleceu para a criança o direito ao prazer sexual, principal fundamento do movimento pedófilo internacional. Isso mesmo, está ouvindo, tá? Direito ao prazer sexual. O MEC diz que a criança tem direito ao prazer sexual, ou seja, o MEC, né, fazendo um papel que não é dele, porque o papel do MEC, o papel do professor, o papel da escola é fazer o quê? É ensinar. Ensinar aos nossos filhos. Ensinar o quê? Ensinar matérias, aquilo que vai contribuir para o nosso aprendizado profissional, social. A questão da educação, né? Os pais é que vão educar, os pais é que vão orientar os filhos, os pais que vão direcionar os filhos para uma educação. O ensino é o papel do MEC, é o papel da escola, é o papel do professor. Nós não podemos tirar esse domínio de um ou para o outro, né? Roubar o direito da família e tentar levá-lo para a escola, né? Somos levados a pensar que estamos diante de depravados sexuais ou radicais humanos, infelizmente. Né, quando nós vemos a escola tentando induzir filhos, crianças, adolescentes a prazeres sexuais. Então, nós vemos isso no projeto de lei 5.002/2013, artigo 5º da Câmara dos Deputados, de autoria de quem? Dos deputados Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, e a Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. O projeto de lei de número 236/2012 propôs a legalização às casas de prostituição, inclusive para adolescentes. Incrível que pareça. Talvez você fale assim, pastor, mas poxa, não é legal a prostituta ter um direito, não é legal a prostituta ser reconhecida, porque a hora que ela quiser usar o INSS, a hora que ela for aposentar, ela está velha, ficou doente. Peraí, quando a gente tenta aprovar aquilo que Deus tem como imundo, como nojento, aquilo que Deus tem como coisa que vai banalizar, né? Porque a prostituição são causas que são fortemente combatidos dentro da palavra de Deus. Seja pensa em legalizar a prostituição, eu queria que você entendesse muito claramente o que acontece. Tudo que é profissão do nosso país é passível de treinamento. Então, ou seja, se hoje você quer ser aí um motorista, você tem a escola de trânsito que vai tirar a sua habilitação, a sua carta para você poder dirigir. Se você quer ser aí um engenheiro, você vai aprender a ser um engenheiro. Então, existem cursos de formação. Você quer
ser um médico, então vai ter cursos para essa área. Se vai ser uma prostituta e ela é legalizada, então vai ter cursos. Os nossos filhos vão poder ser orientados a serem prostitutas. A escola vai poder ensinar. E hoje, infelizmente, o que nós temos na escola são muitos professores, inclusive, tentando ensinar os nossos filhos a colocarem camisinhas, preservativo nos homens e outras coisas absurdas, como nossos filhos fossem usar aquilo para a prostituição. Nossos filhos não são prostitutos, nossos filhos são bênçãos de Deus. Como bênção de Deus, nós como sacerdote da nossa casa, nós temos que educar, orientar os nossos filhos para aquilo que nós entendemos como verdade e como verdade de Deus. Bênção para a vida deles. Veja o que consta do guia escolar do Ministério da Educação, orientando professores a respeitar, olha só, hein? Respeitar e exercitar o direito à expressão sexual a crianças e adolescentes. Isso é o mínimo um absurdo, né? Direito à expressão sexual. Diz assim o texto: expressão sexual é mais do que um prazer erótico ou um ato sexual. Cada indivíduo tem o prazer de expressar sua sexualidade por intermédio da comunicação, de toques, da expressão emocional e do amor. Queridos, por que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele põe a idade mínima de 14 anos, né, ou uma semana, 2 dias antes de completar 14 anos, a pessoa ela é vulnerável, e se ele sofrer um estupro, né, vai ser estupro de vulnerável, aquela pessoa que está orientando essa pessoa sexualmente, ela vai ser presa, vai ser condenada, porque ela atingiu, ela agrediu a fase da inocência. Então, cientificamente comprovado, né, pela psicologia, pela psiquiatria, né, uma criança com 14 anos incompletos, ela não é capaz de assumir responsabilidade, de ser preparada para ser orientada, principalmente no sexo. Então, desrespeitar isso, tá? É você infringir o direito da criança, é você agredir a criança no seu estado de inocência. Então, ou seja, o que o MEC está fazendo aqui? O MEC está simplesmente agredindo a inocência da criança com esse tipo de orientação. Isso tem base bíblica, pastor? Preste atenção. Nós temos um texto na palavra de Deus que fala sobre um profeta que ele foi contratado por um rei. Justamente, eu estou falando sobre Balaão, estou falando sobre Balaque. Balaque, então, ele oferece a Balaão que Balaão, ele profetize maldições, ele jogue imprecações contra o povo de Israel. Balaão vai tentar por diversas vezes e ele não vai conseguir porque o Eterno o proíbe. É exatamente aquele texto que fala sobre a mula, que a mula vai falar com Balaão e Balaão está desobedecendo e o anjo do Senhor está ali com a espada em pé, né, para poder passar na fenda da rocha ali. Enfim, é exatamente esse texto. Números capítulo 25, verso 1 e 3, de 1 a 3, vai dizer: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidaram ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se ajuntou na adoração de Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Preste atenção, Balaão ele não pôde profetizar maldição contra Israel, porque Deus disse: ninguém vai amaldiçoar quem que eu abençoei. Só que aí Balaão vai chegar para Balaque e vai falar assim: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, porém você tem uma oportunidade. A festa de Baal Peor, né? Então ele sabia, daqui a pouco nós vamos ouvir aí o que era a festa de Baal Peor, né? Põe o povo de Israel para poder participar dessa festa. Convida eles, leva as mulheres que são sacerdotisas de Baal Peor para poder andar no meio desse povo, que esse povo vai ser contaminado por elas. Porque a festa de Baal Peor era uma festa que envolvia muita dança erótica, as mulheres vestidas, né? Ou seja, praticamente nuas, né? E esses homens eles iam ficar atraídos pela nudez e pela sensualidade dessas mulheres. E então essas mulheres iriam falar. Isso foi o que Balaão disse: ficarei com você, caso você então adore o meu Deus também, e não somente o seu Deus. Então o povo de Israel deixou-se contaminar. Números 31, verso 16 vai dizer: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, ou seja, está ali, o povo prostrava-se para adorar, prostituindo. Como que era, né, esse Baal, né? Como que Baal ele era adorado?
Sendo o deus da fertilidade, o seu culto era marcado pela crueldade e por uma devassidão que envergonharia até Sodoma e Gomorra. Isso mesmo, devido ao festival de prostituição, de orgias que tinha no meio. Em suas cerimônias havia sacrifício de vítimas humanas, tá? Filhos sendo sacrificados a Baal-Peor, orgias e o mais imaginável desregramentos. E, logicamente, louvores a Baal, né? Comparado a isso, tínhamos também em Roma, né? Já na época do Cristo, né? Já agora no Novo Testamento, tanto em Roma quanto na Grécia, nós tínhamos os cultos muito bem parecidos a esse culto de Peor. Era exatamente o culto a quem? A Dionísio, né? É o deus da mitologia grega, né? Um culto a Baco, tá? Que é conhecido como o deus do vinho, né? E o culto também, os cultos apolíneos, né? O culto, ou seja, o culto a Apolo, né? Então, esse culto era conhecido como Bacanália, né? A festa era em homenagem a esses três deuses que eu disse, né? A Bacanália ou o Bacanal, né? Que era o festival de Dionísio, o festival de Baco, né? Então, esse festival era um festival romano ou também grego, que celebrava 3 dias de cada ano em honra a Baco, deus do vinho, bebedice, orgias sexuais e outros excessos caracterizavam essa comemoração, o que ocasionou a sua proibição já no ano de 186, já da era cristã, né? O ano Domini, né? Então, ou seja, esse festival de Dionísio era muitas vezes orgíaco, né? Como também era essa festa de Peor lá em Números, lá usado por Balaão, né? Para poder ser atraído, né? Dando conselho a Baal, né? a Balaque, né? Para o povo se prostrar diante, né? De Baal Peor. Adoradores algumas vezes superavam com êxtase e entusiasmo o fervor religioso. O tema central dessa adoração era chamado de esparagmos, né? É uma palavra do grego, né? Deixar de lado a vida animal, que é a palavra esparagmos, deixar a comida dessa carne e a bebida desse sangue. Então, ou seja, essa carne, né, essa alma, ela tem desejos, então satisfaz esse desejo. Preste atenção que muito parecido com isso nós temos hoje no Brasil, conhecido carnaval. Então a palavra carnaval, ela vai vir do latim carnivales, né, que significa o quê? Carne. Tem o seu prazer. Carne, alimente o seu prazer, alimente o seu desejo. Da mesma forma, a palavra esparagmos, né? Deixar de lado a vida animal, a comida dessa carne, então, ou seja, fica à vontade, se esbalde em seus prazeres. Então, hoje, né, por que você vê no carnaval tanta orgia, tanta imoralidade, tanta sexualidade, tanta adoração a outros ídolos, né? Tanta festa incentivando a macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria, né? Então é isso que nós temos. Enfim, para entrar nessas características do abuso incestuoso entre irmãos, eu fiz esse preâmbulo, né? Para que você entendesse que isso não é uma coisa muito comumente. Então, ou seja, as famílias estão lutando contra demônios que há séculos e séculos já viviam no domínio. Israel já enfrentava esses ardis, já enfrentava essas dificuldades lá muito atrás. E nós vamos buscar base bíblica para que você continue a entender. Então vamos pelo ciclo do relógio, né? Quais características desse abuso incestuoso entre irmãos? A primeira característica ali, a ausência e indisponibilidade parental, né? Então vamos fazer como no relógio, né? Pegar de baixo para cima. Temos também o clima sexual na família, o favoritismo parental, papéis rígidos de gênero estereotipados e segredos, a preponderância de segredo. Vamos falar rapidinho sobre cada um desses temas, porque é importante. Bom, não tem como não dizer que a ausência dos pais, a ausência do pai, da mãe, dos prestadores de cuidado na família pode desencadear situações catastróficas, né? A própria psicologia, a própria psicanálise, a própria psiquiatria, né? Eles vão estudar o comportamento humano e eles vão dizer que quando falta um dos pares, ou falta os dois, né? Da família parental, ou falta o pai, ou falta a mãe, ou falta a mãe, ou falta os dois, né? Os filhos são criados órfãos, ou os filhos são criados só por um.
cria uma instabilidade e esses irmãos podem criar uma situação muito complicada. Então, é importante nós entendermos isso, porque às vezes, por faltar um dos pares, esses filhos começam a buscar um no outro o apoio emocional, que é indisponível naquele que está ausente. Para além disso, é necessário ter em conta que quando os pais não estão disponíveis, normalmente a quantidade de tempo que os irmãos passam juntos, sem supervisão, aumenta. Assim, esta relação assume uma maior importância no desenvolvimento grupal. Quando os irmãos se sentem abandonados ou ignorados, podem procurar um no outro o carinho e o conforto que deveria ser fornecido pelos pais. Então, ou seja, se os pais passa o dia todo trabalhando, chega em casa e não dão atenção devida para os filhos, não dão aquele cuidado, os filhos começam a procurar um no outro a atenção para substituir essa falta dos pais. Nessas situações, os limites entre os chamados subsistemas, porque a família é um sistema muito complexo, muito grande, muito importante, e dentro desse sistema vão se formando diversos subsistemas individuais e podem tornar-se difusos, e a tensão sexual entre os dois, entre os irmãos, né, podem aumentar, resultando no maior risco de incesto. Então, quando os pais não estão presentes, há um perigo. Quando os pais são ausentes do seu lar, há uma grande incidência, uma grande possibilidade de haver incesto, tá? Grande possibilidade. Por outro lado, o irmão mais agressivo pode coagir ou manipular o irmão mais novo ou com menos poder a desempenhar determinada atividade sexual, confiante de que a vítima terá medo ou vergonha e não contará a ninguém o sucedido. Então, ou seja, o irmão que ele é mais agressivo, o irmão que ele é mais violento, o irmão que tem mais força, tem mais apoio dos pais, ele pode abusar do outro irmão, confiando que ninguém vai prejudicar ele. O fato de haver pouca ou nenhuma supervisão parental, ou seja, por parte dos pais, é um fator de risco a esse tipo de abuso, uma vez que dá maior acesso aos irmãos. Os irmãos estão mais tempo juntos um ao outro, né? Aliás, diversos pesquisadores afirmam que esse tipo de abuso incestuoso costuma ocorrer em famílias com fraca ou nenhuma liderança parental. Os modelos chamados aí apropriados, né? Estilos role models, né? Role models é aquele tipo de coisa, né? Eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço e pronto, e acabou. Quem são os pais? Qual é a importância paterna? Qual é a importância materna em um lar? Os pais são figuras de referência, isso mesmo. Servem muitas vezes como modelos de comportamento para os filhos, né? Mesmo quando não estão presentes. Nós vamos observar muito porque nós temos em casa um aparelho de televisão, nós temos a internet, nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos hoje o Facebook, que são, na realidade, grandes ferramentas nas nossas mãos, mas também, ao mesmo tempo, pode ser grande porta de entrada de desgraça da nossa vida. Então, ou seja, as TVs orientadas, entendeu? Elas começam a trazer doutrinação. Então, ou seja, né? Um exemplo, né? Nós temos ali um programa de manhã, a Fátima Bernardes, que está sempre trazendo temas complicadíssimos, como pedofilia, erotização, como ideologia de gênero, como casamento homossexual, como aborto. Isso para ir criando situações na cabeça dos adultos, porque são os adultos que assistem. Malhação, ao mesmo tempo à tarde, vai trazendo temas muito comuns, sexo entre jovens, entre namoradinhos e tal, entendeu? Roubos, uso de droga, homem com homem, mulher com mulher, ideologia de gênero, desconstrução da classe, desconstrução dos pais. Então, ou seja, né, já vai sendo orientado. Novelas também é um outro caminho que vai trazendo orientações. E aí vai. Nós temos aí uma cena absurda. Nós temos aí um pai e uma filha que no último Big Brother, né, inclusive esse pai dentro da piscina, agredido, abusando sexualmente, entendeu? Com carícias exacerbadas, né? É um absurdo, um caso de incesto ao vivo na televisão para o mundo inteiro assistir um programa, né, de referência mundial. Então, ou seja, está aí para você ver, os pais, eles são referência, o pai, ele não pode agredir os filhos, ele não pode levar essa referência para o lado ruim. Por quê? Pais são anjos de Deus, anjos para transmitir bênção para a vida dos filhos, mas pais também, eles são agentes de Satanás para transmitir maldição para a vida dos filhos. Nós temos um pai ali
agredindo, abusando sexualmente de uma filha, ensinando uma filha que ela pode ter sexo com o pai, com o irmão, com o avô, com qualquer tipo de pessoa. É isso que está ficando na mente dessas pessoas. Então o pai também ele pode ser um agente de Satanás para transmitir maldição para os filhos. Os pais, eles projetam os filhos para fora. As mães projetam os filhos para dentro, carinho, segurança e tal. Os pais para crescimento, investimento. Os pais oferecem conquista de todas as coisas. A mãe oferece valores internos. Quando erramos em dar e gerar segurança em nossos filhos, quando criança, criamos uma necessidade de dependência na adolescência. Essa criança ela fica insegura. Então, por isso que os pais precisam aprender na infância e já serem modelos. Então, pais, não percam a oportunidade de quanto antes serem modelos de bênção para a vida dos seus filhos. O pai tem uma chave em suas mãos chamada bênção para destravar as desgraças na vida dos filhos. A modelagem de comportamento e atitudes sexuais inapropriadas tem um papel relevante na criação de um ambiente propício ao incesto entre irmãos. Frequentemente nas famílias onde ocorre esse tipo de abuso, existe um exagerado clima sexual na família. Preste atenção nisso. Um ambiente hipersexualizado, tá? Muita atividade de sexo, pais com revistas pornográficas, assistindo filmes pornográficos, vídeos pornográficos, falando palavrões. Nós temos hoje aí, né, programas que 6 horas da tarde, 3 horas da tarde no domingo, mulheres seminuas na televisão, né, programas absurdos, libidinosos, danças, né, que há muitos anos atrás, a chamada boquinha da garrafa, as danças de funk hoje em dia são depreciativas, vergonhosas, sexualizadas, um absurdo para nossas vidas, inclusive tentando trazer isso dentro das escolas e ensinar isso para os nossos filhos, né? Então, um ambiente hipersexualizado, com muita atividade sexual, distorce e acentua prematuramente os padrões sexuais de uma criança. Apocalipse capítulo 2, verso 15 diz assim: no entanto, tenho contra você alguma coisa. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Lembra de Balaão? Lá, quando o povo estava saindo do Egito, lá no início, quando o povo estava sendo liberto, caminhando pelo deserto, ainda não tinha nem chegado na terra ainda. Aqui nós temos o Novo Testamento, o Cristo falando, né, para a igreja de hoje. Ó, Apocalipse capítulo 2, verso 14, é uma carta para a igreja de hoje, né, também falando. Então, ou seja, tenho porém contra ti, que aceita, se apega aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que é a doutrina de Balaão que o Apocalipse fala, né? Então, ou seja, nós falamos lá, mas o que é a doutrina de Balaão hoje? A doutrina de Balaão consiste em levar filhos de Deus à idolatria e à fornicação. Pecado de fornicação. Esse culto moderno, né, a Baal hoje, é o quê? Pornografias, diversões carnais, namoros permissivos, roupas indecentes e lascivas, infidelidade sexual, fantasias sexuais. Isso mesmo, tá? Gálatas 5,19 vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza e a lascívia. Preste atenção. Quando o apóstolo Paulo ele começa a relatar à igreja da Galácia as obras da carne em contraposição ao fruto do Espírito e as qualidades que esse fruto geraria na nossa vida, ele vai começar citando 3 obras, logo de cara, ligado ao apetite sexual, ligado a essa doutrina de Balaão, ligado àquilo que leva o homem a corromper-se, né, o ser humano a corromper-se. Então, essas 3 primeiras áreas de entrada, infelizmente, tem sido uma porta muito vulnerável no âmbito da igreja. A primeira dela, prostituição, vem do grego porneia, significa imoralidade sexual de todas as formas, palavrões, né? Sensualidades. Isso inclui também gostar de quadros. Isso, revistas pornográficas, filmes imundos, filmes pornográficos, publicações pornográficas. É o grego porneia, prostituição.
O termo moicheia, que você vai ver em algumas traduções, ou porneia, são traduzidos pela mesma coisa que a prostituição. O segundo, a impureza, é o grego akatásia, pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios, inclusive maus pensamentos e desejo no coração. Isso mesmo, você ficar fantasiando, olhando para uma mulher, olhando para um homem, fantasiando, estar sendo atraído, sendo tocado, tendo sexo, sentindo atração por aquela pessoa, você fantasiar impureza, pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios, inclusive maus pensamentos e desejos. É por isso que o próprio Jesus diz: cometer prostituição, cometer adultério, não é só o fato de você ir para a cama com a pessoa, não. Quando eu penso, desejo no meu coração, já cometeu adultério com ela. É o que Jesus está falando. Ele está falando do grego akatásia. Está falando de impurezas, lascívia, grego alcelgueia, lascívia. É o que? Sensualidade. É a pessoa seguir as suas próprias paixões e mau desejo a ponto de perder a vergonha e a decência. Sim, as roupas de hoje, imoralidade. As pessoas vão para a igreja, infelizmente, o seu corpo está muito mais à mostra, porque elas estão muito mais, perderam a vergonha, perderam o pudor, perderam a decência. Os decotes altamente depravados, as roupas altamente cavadas. A gente costuma falar que os homens hoje em dia, né, estão embalados a vácuos nas suas calças. É vergonhoso, infelizmente, até o homem se corrompendo. Por que, pastor, até o homem? Porque, infelizmente, isso a gente via mais nas mulheres. Mas, o homem também não é. Não, o homem sempre foi, infelizmente. Mas agora ele está exteriorizando isso. Isto, acoplado com a falta de supervisão parental, pode levar à imitação de comportamentos sexuais por parte dos irmãos agressores. No extremo oposto, também, um ambiente sexualmente repressivo, né, na família, né? Ou seja, um pai muito rígido, uma mãe muito rígida, né? Muito bravos nessa área, muito intenso, toda hora proibindo e tal. Tudo tem que ser dosado. Os pais têm que sentar, têm que orientar os filhos. Lógico, orientar na hora certa. Não é porque uma criança de 3 anos chega em casa: mamãe, como é que eu nasci? E a mamãe já vai dizer: seu pai teve assim, me penetrou assim e tal. Não, não é nada disso. A criança, primeiro você tem que tirar dela. Qual que é a pergunta? Como você nasceu? Como, minha filha? Como assim você quer saber? E a criança, então, ela vai falar uma coisa que às vezes você não está nem achando que é aquilo que ela vai falar. Às vezes ela vai falar uma coisa muito simples. Mamãe, eu nasci com o olhinho aberto ou com o olhinho fechado? Então você vai responder: ufa, né? Com o olhinho fechado, minha filha, né? E depois que você abre o olhinho. Pronto, era o que a criança queria saber naquele momento. Então, ou seja, ouçamos os nossos filhos e damos para eles as orientações necessárias no tempo necessário. É por isso que a escola não tem direito de educar os nossos filhos. A escola tem que ensinar matemática, português, história do Brasil, história contemporânea, criação do novo mundo, filosofia, sociologia, sem doutrinação por parte dos nossos filhos. Então, ou seja, nós temos que tomar muito cuidado para que essa repreensão muito forte também não crie, né, uma intensidade nos filhos em querer saber das coisas antes do tempo. Favoritismo parental, isso é terrível. Vamos ver isso à luz da Bíblia? O tratamento diferencial por parte dos pais pode se constituir um fator de risco ao abuso incestuoso entre irmãos. Isso mesmo, tá? Os irmãos que se percepcionam como sendo menos favorito, ou os que de fato são, podem retaliar contra um irmão mais novo, mostrando assim a sua raiva em relação aos seus pais, através do comportamento agressivo contra ele. Para além disso, o filho favorito, que já está predisposto a comportamentos sexuais agressivos, fruto do ambiente abusivo em que foi criado, pode dirigir sua raiva ao irmão menos favorito, sentindo-se protegido dos riscos normalmente associados ao incesto pelo seu estatuto e poder inerente à sua posição como filho preferido. Nessas situações, torna-se ainda mais complicado para a vítima falar do abuso, devido ao estatuto favorecido do agressor na família. Então, ou seja, quando você dá muito poder para um filho, você diz: você é meu favorito. Você pode estar fabricando ali um filho abusador dos outros demais. Quando você também, né, diz isso para ele,
Você também está dando para ele uma condição dele fazer e os outros não contam nada porque esse é o favorito. Mas também a situação pode ser inversa, né? Nós temos um caso de Jacó, né? Jacó, ele tinha um filho que ele vestia de forma diferente, que ele cuidava de forma diferente. Ele dava roupas diferentes para esse filho, ele dava atenção diferenciada para esse filho. Gênesis 37, 18 a 20. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor, o grande sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Então, ou seja, nós temos um filho preferido, um filho menor, um filho sem força. Os outros irmãos mais velhos vão fazer o quê? Vão abusar dele. Abuso não é só sexual, abuso é verbal, abuso é psicológico. Tem muitos tipos de abuso. Você projetar sobre a pessoa uma carga de tensão muito forte é um abuso. E nesse caso, José foi abusado dos seus irmãos. Um abuso para matar, um abuso para roubar-lhe a vida. A graça de Deus sobre ele preservou a vida dele. Nós temos outro caso também de favoritismo parental, Absalão. A Bíblia não diz que Absalão era o filho preferido de Davi, mas por ele ser o mais velho, Davi dava para ele muito condições, e isso parecia ser sim. Leva tanto que quando o pai também tem favoritismo exagerado sobre o filho, esse pai também pode parecer aos olhos desse filho incapaz e insuficiente. E dessa forma, esse filho, esse pai incapaz ou insuficiente, Absalão depois ele vai querer tomar o trono de Davi, porque achava que Davi já não tinha mais condição. Ele era o favorito, ele era mais capaz, ele tinha mais condição. Só que gera uma coisa também entre os irmãos. O que aconteceu? 2 Samuel capítulo 13, verso 1 e 2 e o verso 14. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e pareceu aos olhos de Amon dificultoso fazer coisa alguma. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Isso mesmo. Amon, né? Parece que por uma chateação de Absalão ser o escolhido, né? Absalão ser o filho que estava sempre à frente de tudo, ele, no intento do seu coração, ele cria uma necessidade incestuosa. Mas aí vai entrar uma outra coisa também. Nós vamos ver uma outra situação aqui, porque, além disso, nós temos uma permissividade na família, que era o quê? Também a situação também sexual de Davi. Davi também tinha causado um espírito, liberado um espírito de prostituição na sua casa. Então, pais, cuidado. Pais que estão praticando sexo, mães que estão praticando sexo fora do casamento, você está como que dá uma autorização para os seus filhos debaixo desse espírito de prostituição. Debaixo desse demônio da prostituição, ele tem uma legalidade para entrar no seu lar. Nesse caso, então, Amon, debaixo de uma legalidade do seu pai Davi, debaixo de uma legalidade, de uma preferência do filho Absalão, Amon vai fazer o quê? Ter um caso de incesto com a sua própria irmã. Ele vai agredir, vai estuprar a sua própria irmã, Tamar. Muitas das vezes, em família onde ocorre esse tipo de incesto, existem papéis de gênero rígido e muitas das vezes estereotipado. A diferença entre os sexos são importantes na compreensão da dinâmica desse tipo de abuso. As percepcionam-se como menos poder que os rapazes. É natural. Você vê que o texto diz que a Tamar, ela tentou negociar com Amon, mas ele era mais forte do que ela, ele dominou e ele abusou sexualmente dela. Então, disso, como resultado dessa diferença do poder, então os homens passam a ter mais ação de incesto contra mulheres. Então é chamada aí uma díade de irmão mais velho e irmã mais nova, né? A outra situação que eu estava dizendo é a preponderância de segredos, uma característica bastante comum nas famílias incestuosas. Muitas vezes, por medo, culpa ou vergonha, os irmãos não falam da sua experiência de abuso. Preferem ficar em segredo. O segredo permanece, né? No entanto, os segredos nem sempre se cingem apenas ao abuso. São relativamente comuns em famílias onde ocorre incesto. Relações extraconjugais.
Preste atenção, das famílias onde que o marido trai a esposa ou a esposa trai o marido, cerca de 76% dessas famílias, o abuso incestuoso entre irmãos é comum. Olha só, hein? Pais que traem os seus companheiros, suas companheiras, né? Ou mães que traem os companheiros, eles estão como que da autorização. Por quê? É a questão da legalidade espiritual. Você libera o espírito da prostituição dentro da sua casa. Pais são sacerdotes. Mães têm poder de Deus para criar dentro dos filhos estrutura para eles interiorizarem um sentimento forte de resistência, de amor, de respeito. Quando isso não acontece, que cai na lascividade, cai na prostituição, cai na impureza sexual, você faz o quê? Você fala com os espíritos, a minha casa está liberada. Pais que vão a motel, centros que foram garantidos para serem antros de prostituição, vocês estão como que dá garantia. Demônios, vão dentro da minha casa, agem lá dentro. Apesar da dificuldade de revelação do segredo, esta é importante porque permite à criança identificar-se com outras histórias semelhantes à sua, distanciando-se do autoconceito de vítima. No entanto, a revelação do segredo relacionado com reação do meio, por exemplo, pode levar a uma vitimização secundária. Então, ou seja, uma criança que ela é vítima de abuso, ela precisa ser cuidada, orientada e cuidar para que outros não venham abusar dela. O texto de 2 Samuel, capítulo 2, verso 9 a 11, diz: Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Uma palavra de Natã, o profeta de Natã, através do eterno Deus, que fala através desse profeta, ou melhor, a palavra de Deus para Davi, através de Natã, dizendo o que vai acontecer com ele, queridos. É claro, Davi estava dando autorização, estava dizendo: o que eu estou plantando, eu vou colher. Isso é a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Amados, nós precisamos entender esses projetos. Nós estamos como que liberar Satanás. Eu estou no seu âmbito. Eu estou debaixo da sua cobertura. Eu saio da cobertura do Eterno e eu vou para debaixo da cobertura de Satanás. Eu saio onde tem graça, onde tem unção, onde tem virtude, onde tem poder, e vou para onde tem prostituição, desgraça, miséria. E eu vou passar a conviver debaixo dessa cobertura. Porque a cobertura de Deus que estava aqui, onde eu estava, eu saí debaixo dela e eu vim para cá. Aqui tem segurança, aqui tem bênção, aqui tem unção, aqui tem virtude, aqui tem poder de Deus para te cobrir. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. A Bíblia diz que o salário do pecado, aonde eu estou debaixo dele, é morte. E o Senhor vai dizendo que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Quais são as características dessas vítimas e desses agressores? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A grande maioria das vítimas são as irmãs mais novas. E normalmente tem cerca de 9 anos no início da relação abusiva. A maior parte dos agressores, por sua vez, são os irmãos mais velhos, cuja idade, no início do abuso, gera em torno de 15 anos. Natural. A menina com 9 anos, o seu corpinho está em formação. O menino com 15 anos, os hormônios, puberdade, já está em alta. E ele está começando a ter pelo no corpo, ele está começando a ter desejo, sem contar os contatos, o convívio na escola, filmes pornográficos dentro de casa, acesso à internet de todas as formas. Então essa criança ela já está sexualizada. Esse jovem, esse adolescente, já está. Então ele começa a sentir atração por essa irmã, que não está tendo o quê? Cobertura paterna, cobertura de sacerdócio. O pai deveria estar dando cobertura, cuidando, zelando, amando, dando atenção para esses filhos. No entanto, isso não significa que não haja vítimas masculinas, ou seja, os homens também são abusados. Nesse caso, o agressor é geralmente o irmão mais velho, uma vez que a maioria dos agressores é do sexo masculino. Assim, é muito menos provável que um rapaz é velho seu abuso. Por quê? Porque ele tem aquela preocupação. Será que a partir de agora eu sou um homossexual? A menina, ela também vai esconder, mas às vezes nem tanto, porque a menina ela foi agredida pelas vias normais.
Então ela tem vergonha, mas ela tem mais facilidade de falar do que o homem. Então o homem é mais fácil dele ser agredido sexualmente e ficar calado. Rapazes e moças vitimizadas pelas suas irmãs são a minoria. A mulher abusar sexualmente. Quando isso acontece, é porque essa irmã mais velha foi abusada por um pai, por um padrasto, por um tio. Então ela passa a exteriorizar essa ação nos seus irmãos. Relativamente aos agressores, muitos foram vítimas de abuso da infância, replicando mais tarde as experiências traumáticas da infância com outra pessoa. Então preste atenção, o agressor é muito fácil ele passar o agredido é muito fácil ele passar a agredir. O agressor, ele foi agredido. Referem que é possível que as vítimas masculinas revivam o seu trauma através da violência contra outros, ao passo que a vítima feminina pode tentar interiorizá-lo, né? As mulheres ficam mais comedidas, mais interiorizadas, mais tristes, mais dominadas por sentimentos muito perigosos. O homem exterioriza um sentimento de diversas formas. Ele pode passar a ser um agressor, ele pode passar a ser um homossexual, ele pode ser uma pessoa hipercontroladora, porque ele foi abusado, então ele passa a controlar todas as situações para não ser mais agredido, né? No entanto, é importante sublinhar que nem todas as vítimas de abuso se tornam agressores. Então, é importante, grande parte dos meninos que sofreram abuso sexual apresenta transtornos de gênero, tá? A conclusão é de uma pesquisa realizada pelo Núcleo Forense do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. De acordo com a pesquisa, esse tipo de violência impacta de maneira distinta vítimas do sexo feminino e sexo masculino. Na hora da experiência abusiva, nós estamos falando dessa pesquisa da USP, né? Os meninos foram usados, digamos assim, de forma que não é pertencente ao masculino, né? Ser introduzido nele, né? De forma abusiva. Por exemplo, a menina não tem que pensar se ela é menina, porque ela teve uma relação sexual, então ela não fica, será que eu ainda sou mulher? Não, o homem que tem esse pensamento. Mesmo depois do abuso, né, tem esse questionamento, né? Será que eu sou homem ainda? Então o homem geralmente tem esse pensamento. Destaca que a diferença fundamental é que as meninas não tendem a se tornar abusadoras, ao contrário que ocorre com os garotos. Ela acrescenta essa pesquisa que, apesar de não ser regra, são frequentes os casos em que os meninos molestados invertem o papel na adolescência e na fase adulta. Em torno de 70% da vítima de abuso se torna abusadores, tá? Mas todo abuso é traumático. Tipo de abuso incestuoso. Os tipos de abuso foram configurados com base na família nuclear tradicional. É necessário ter em conta que esse tipo de família nem sempre são disfuncionais. Então, ou seja, né? Nem toda família que encaixa dentro da disfuncionalidade vai ter abuso incestuoso, mas toda família que tiver abuso incestuoso na pesquisa, eles se encaixaram dentro de um nível de família que nós vamos chamar ali de subsistemas de família, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Quando o gênero, né, ocorre esse caso, né, de família, vai se encaixar aqui dentro. Então, nós temos o pseudo-consensual, que são os subníveis de família, né? É o pseudo-consensual, pai, mãe periférico, pseudo-parental dos pais, pseudo-parental monoparental, pseudo-parental pais adotivos. O que é isso para você poder entender? É importante mencionar que para avaliar o abuso incestuoso entre irmãos é necessário ter em conta a qualidade das relações familiares, as características individuais e familiares, particularmente aquelas que estão mais comumente associadas ao abuso. A história da vitimização da criança, violência conjugal, favoritismo parental, negligência, entre outros, e a organização familiar e a própria estrutura e os recursos que envolvem isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o pseudo-consensual. Quando os irmãos são vítimas de abuso ou de negligência por parte dos pais, por vezes pode procurar um no outro, né, a validação. Então, ou seja, né, se o pai, né, não estava em casa, se o pai não era aquele pai que estava em casa, mas que não se importava com os filhos, não estava presente na vida dos filhos, transferia a responsabilidade dele para outro filho. Então é muito fácil que esse filho passe a procurar um apoio, né? Então, ou seja, pseudo-consensual é o quê, né? É uma falsa
ideia que o pai está consentindo. Isso é transferido psicologicamente. Não, mas eu não falei isso com ele. Não, você não falou. Mas a sua atitude foi como que desse para ele uma orientação. Né? Então, ou seja, um exemplo. Eu vou só citar um caso que não tem nada a ver uma coisa com a outra, totalmente diferente, mas só para você poder entender. No caso do goleiro Bruno, do Flamengo, que matou a sua ex-namorada, Elisa Samúdio. Uma das pessoas envolvidas no caso era o Macarrão. A defesa do Macarrão colocou o seguinte, né, que o Bruno tinha mandado o Macarrão matar a Elisa Samúdio. Aí, não, como foi que ele falou? Aí ele disse, dá um jeito nela para mim, ela tá me atrapalhando. Então, ou seja, o que o Bruno, na realidade, usou como defesa disso. Eu não mandei, ele que entendeu. Então, ou seja, é o chamado pseudo-consensual. Então, ou seja, né, a pessoa disse uma palavra como que dando a entender que eu quis aquilo ali. Então, é uma falsa ideia de consentimento. Nesse caso, os abusos assemelham-se a brincadeiras sexuais não coercivas. Então, ou seja, né, filhos com brincadeiras excessivas sexuais que os pais não corrigem, atividades sexuais que os pais não acompanham, tá? Tem casos, né, que os filhos, né, filhos estão se masturbando, né, dentro de casa, na frente da família, né, e os pais acham coisa normal, né, pega um irmão com outro, quando pequenininho, e o pai acha normal. Então, ou seja, o pai não orienta, o pai não acompanha, o pai não procura ajudar, não é corrigir, porque a gente erra muito em corrigir ou então em não dar atenção. Não é isso, é acompanhar. E quando isso vai demorando, vai ficando pior, vai ficando mais frequente e vai ficando mais tempo e a gente deixa de participar do que seria a orientação e a educação. Esses comportamentos sexuais parecem ser motivados pelo fato das crianças precisarem de se satisfazer as necessidades emocionais que não estão satisfeitas pela família. Ainda assim, vítimas desse tipo de incesto podem sofrer efeitos traumáticos. Neste caso, a experiência subjetiva, a sua percepção desse comportamento são importantes fatores a ter em conta. Então, ou seja, o abuso incestuoso, né, ele precisa realmente de uma interação dos pais para que os pais venham tirar essa ideia de subjetividade dessa ideia. Os pais devem ser educadores, né, orientados, né, para tirar essa interação incestuosa, para acompanhar os filhos, né? O pai também deve aprender a estabelecer fronteiras, limites apropriados entre esses subsistemas, servindo de modelo. Pai, você é sacerdote. Lembra da palavra lá atrás? Pais são bênçãos. Pais são anjos de Deus para ministrar. Pai tem uma chave na mão chamada bênção. Então, pai, assuma o sacerdote da sua casa, assume o cuidado dos seus filhos. Chega em casa do seu trabalho, chega em casa da sua igreja, chega em casa da sua faculdade, se importa com o seu filho, olha no olho do seu filho, olha no olho da sua filha, trate-os com carinho, trate-os com amor, trate-os com zelo, respeitando, cuidando, zelando, se importando, olhando no olho dele, se importando com a dor, se importando com o comportamento. Começa a ler o sentimento dos seus filhos e se entenderem com o comportamento deles. Infelizmente, nós temos uma situação muito comum nos lares hoje, pai ou mãe, que são periféricos, né? Então, ou seja, quando um pai ou uma mãe por vezes não estão dentro de casa, ou às vezes estão, mas não assumem. Pais que passam o dia todo trabalhando e quando estão em casa, não estão de fato. Pais que passam o dia todo trabalhando, nunca tem tempo para o filho, e no momento que está, quer usar de muita violência para corrigir. Pais que nunca estão em casa e no momento que estão, em vez de corrigir os filhos, acabam excedendo. E muitas das vezes, para poder compensar a falta, acaba liberando demais os filhos e dando presentes em vez de atenção, amor e de carinho. Então, o pai, ele pode até ser carinhoso,
mas se ele for incapaz de proteger os seus filhos, ele torna-se periférico. Um pai pode tornar-se periférico à família por diversas razões. Essa estrutura familiar é algo comum em famílias de militares, famílias com pai com doença mental, pais que fazem uso de substâncias, pais que são agressores em casa, brigam na frente dos filhos, agridem verbalmente, fisicamente, ou em família cujos pais viajam muito a trabalho, por exemplo. Nessas famílias, as crianças podem sentir que estão sem atenção, sem amor, um amor que supre a necessidade. Para além disso, dada a organização desse tipo de família, muitas vezes os irmãos encontram-se sem supervisão adequada, sem a presença dos pais para o guiar na resolução dos conflitos, e os irmãos são deixados sozinhos a resolver os seus próprios problemas, por vezes de forma desadequada. Por vezes, quando é a mãe que tem um papel periférico, uma irmã mais velha, vítima de abuso por parte do pai, pode adotar o seu papel, ou seja, o papel da mãe, e começar a tomar cuidado da mãe. Só que aí, como ela foi vítima de abuso, né, ela não tem estrutura para poder cuidar. Ela também vai ser desorientada a essa ação. E aí nós temos uma outra ação, né, chamado pseudoparental, famílias com dois pais. Né, nós temos ali uma família de pais periféricos e agora nós temos uma família com dois pais, pseudoparental. Uma configuração familiar que tem vindo a crescer em número nos últimos tempos. Segundo estudos, esse tipo de estrutura familiar é caracterizado por dois pais que se delegam as suas responsabilidades. Olha só, presta atenção. Agora, o cuidado que seria dos pais, os pais vão transferir para um irmão mais velho. Preste atenção. O pai está dentro de casa, pai e mãe. Só que aí, esse pai e mãe vai falar o quê? Meu filho, você é o homem da casa. Minha filha, você que cuida dos seus irmãos para mim. Esses pais estão fazendo o quê? Estão passando para um filho uma estrutura paterna. O problema é que esse tipo de família, o que acontece? Esse menino, esse filho, é uma criança. Ele é, na realidade, um irmão. Ele está numa função de filho e ele está fazendo uma função de pai. Isso tira uma situação muito, muito desesperadora para esse filho, traz ele para uma situação que ele não deve fazer e põe ele numa condição que ele não tem condição de estar. E aí cria uma fronteira chamada de subsistema fraternal e parental muito rígida. Por outro lado, esse filho ele não pertence a nenhum sistema e nem a outro sistema. E essa situação pode levar a um isolamento por parte desse filho, porque esse filho ele fica sem estrutura psíquica. Ele tem que tomar conta dos irmãos, prestar conta para os pais desse papel, e ele acaba não se encaixando nem como irmão e nem como pai. Quando nesse tipo de família também ocorre o abuso filho-parental ou conjugal, os irmãos mais novos estão muitas das vezes em risco de serem vítimas de abuso também incestuoso por parte desses irmãos. Isso ocorre porque o comportamento dos pais serve de modelo. Então, ou seja, quando um pai ele é abusador de algum filho, esse pai ele se torna irresponsável dentro de casa. Porque ele é abusador, então ele não está na autoridade de pai. Acaba transmitindo para esse filho mais velho a autoridade. Só que como o pai é abusador desse outro filho, esse filho também pode virar um abusador também, assim como o pai desse outro filho ou de outros filhos. Quando ocorre o abuso na família, particularmente, quando o abusador é um ou ambos os pais, porque ambos os pais, pastor, sim, pai e mãe abusam. Muitas mães abusam dos filhos juntamente com o pai. Gente, mas isso é doente? Sim, são pessoas doentes, sim. Tanto um quanto o outro que abusou do filho são doentes, mas não só somente doentes, são criminosos. São abusadores que estão deixando-se levar por um desejo da sexualidade. Não querem tratar, não buscam tratamento, não buscam cuidado. E aí corrompe uma situação dele próprio. Corrompe a moralidade. Então é provável que este irá repetir o padrão comportamental
excessivo dos seus pais e pode resultar, inclusive, num excesso de autoritarismo desse irmão. Neste caso, os irmãos mais novos podem ser abusados, assediados ou ameaçados pelo irmão mais velho. Para além disso, os irmãos que são vítimas do abuso incestuoso entre irmãos poderão vir a repetir esse padrão. Então, ou seja, vai gerando um ciclo de abuso. Os irmãos podem sentir de forma diferente a situação de ter um irmão mais velho cuidando de si, dependendo da natureza e tipo de abuso que caracteriza essa relação entre irmãos. Muitas das vezes, irmãos e irmãs que são abusados pelo irmão mais velho desenvolvem ligação muito forte com ele. Alguns casos que a gente cuida, muitas das vezes, você fala assim, como que é o relacionamento seu com esse irmão que abusou de você? Nossa, hoje ele é como um pai para mim. Cria essa relação. Por quê? Porque essa relação foi criada pela falta do pai. A falta do pai, que não deu a paternidade necessária, fez com que esse filho buscasse nesse irmão, que é o abusador, uma condição paterna. Por outro lado, existem irmãos que não gostam do poder que é atribuído ao seu irmão mais velho, no seu novo papel de prestador de cuidado, especialmente quando este abusa dele. Isso pode facilmente dar origem a conflitos na procura do controle e a esforços por parte do irmão mais novo de criar problemas que necessitam de intervenção parental. Então, muitas das vezes também, quando o pai transfere o poder para um filho mais velho, o filho mais novo se sentir prejudicado por isso e ele começa a enfrentar o irmão mais velho e muitas das vezes usar até de instrumentos cortantes para enfrentar, e muitas das vezes o irmão mais novo chega a matar o irmão mais velho. Pseudoparental, família monoparentais. Nessa família, um dos pais encontra-se ausente, seja devido a um divórcio, abandono ou falecimento, por exemplo. Nesse caso, esse irmão mais velho tem um papel mais elevado, chegando muitas das vezes a ocupar um cargo de substituto do pai ou da mãe. Isso resulta numa maior probabilidade desse irmão vir a integrar o subsistema parental, de vir a atender até certo ponto as necessidades do pai, da mãe e dos seus irmãos. Então é muito comum você ver isso, o pai morre, a mãe morre, e aquele filho mais velho, ou aquela irmã mais velha ajudou a criar a gente. Nossa, ela é como a mãe para mim, eu sempre procuro ela. É muito comum. Muitas das vezes o pai ou a mãe morre, esse irmão vira um abusador dos irmãos. Como resolver isso, pastor? Avós, tios, lógico, existem tios abusadores? Existem avós abusadores? Existe. Mas você conhece seus irmãos, você conhece seus pais, sabendo que eles são pessoas idôneas, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas que respeitam a sua família, que te criaram debaixo de um respeito, recorre a eles. Recorre a eles. Nós temos a palavra de Deus, nós temos ali Timóteo dizendo, a minha mãe, a minha avó Lloyd, a minha mãe Eunice, sempre me ensinaram. Lógico que o pai de Timóteo também estava em casa, também, mas ele tinha a pertença da avó. Os avós nos orientam, nos ajudam. Então, no caso de uma separação, no caso de uma morte, no caso de um abandono de um dos pares, os avós ajudam a supervisionar, ajudam a cuidar. Então, o abuso nessa família pode aparecer num contexto semelhante ao da família, onde há um irmão com função pseudoparental. Apesar da existência dos dois pais, lá acontece. Aqui, no caso, não tem um dos pais, e esse irmão, então, pode vir a abusar também. Pseudoparental, família com pais adotivos. Isso é muito importante, tá? Família com pais adotivos. Essa questão dos pais adotivos não é a questão dos pais que vão lá no orfanato, ou então vão lá no hospital e adotam uma criança. Não, nós estamos falando aqui de pais que se separaram de um relacionamento conjugal. Um exemplo, o homem se separou da sua esposa, ou a sua esposa faleceu, e ele então tem 3 filhos. A mulher aqui se separou do esposo dela, ou o esposo dela faleceu por doença ou por acidente, ela tem 4 filhos. E agora essa família então vai se juntar, 7 filhos. Tem uma complicação muito grande. Em primeiro lugar, que os filhos não foram consultados. Depois, como que essa mulher criava os filhos dela? Quem em casa, como que era o papel do pai? Era um papel de presente? Ou já tinha um filho que era abusador?
já tinha um filho que abusava com autoritarismo, com agressões, com abusos sexuais desses irmãos. E essa outra família aqui, como que foi? Essa família aqui ia para a igreja, essa família era serva de Deus, essa família aqui, qual foi a orientação de fé? Como que era o clima sexual dentro de casa dessa outra família? Como que era o respeito dessa outra família? E agora, então, essas duas famílias vão ser ajuntadas. E aí existe uma situação muito complicada. Entre esses irmãos, quem vai assumir a posição de líder? É porque enquanto os pais não estão entendidos disso, entre eles tem uma disputa de território. E aí pode acontecer os abusos sexuais. Uma família que é sexualizada, abusar da outra, um irmão que é muito autoritário, abusar do outro, um irmão que é muito autoritário e o outro irmão não aceitar essa autoridade e querer enfrentar essa autoridade. Então é preciso cuidar muito bem dessas divisões e dessas orientações. Por isso que o pai, a mãe, precisa se orientar muito nessas uniões familiares, nessas orientações desses filhos, o diálogo, o comprometimento do relacionamento, como vamos idealizar essa junção, como que vai ser essa questão. Aí, quem é o filho que vai mandar? Nenhum. Filho não manda em casa, filho é filho. Filho recebe orientação. Filho não tem que cuidar do outro irmão. Filho é filho, cada um cuida de si. Cada um respeita os pais, cada um assume a sua responsabilidade, cada um cumpre o seu papel. Então, ou seja, nós temos que tomar cuidado para que um não venha a ser um pseudo pai, ou seja, um falso pai nessa ideia, vitimizando os outros irmãos. Um outro problema nessa é as fronteiras, né? Então, ou seja, qual a consequência desses abusos? Todas as vítimas de abuso incestuoso entre irmãos apresentaram consequências negativas, sendo essas avaliadas como tal pelas próprias vítimas, e que essas consequências irão interferir de alguma forma com o desenvolvimento da criança. Um caso recentemente que eu estava tratando em um outro estado, a vítima, por anos, foi vítima do abuso incestuoso. O irmão mais velho, com 15 anos, começou a abusar dela com 9 anos. Fato comum, muito natural. E ele abusou dela até os 14 anos de idade. Ele não abusou mais, ela tem 18 anos de idade hoje. Tem 4 anos que ele não abusa dela, mora dentro de casa. Ela, pastor, não aconteceu nada, normal, eu até gostava. Ela é uma menina de 18 anos que parece ter 9 anos de idade. Parece que quando ele começou a abusar dela, ela parou de crescer, ela parou de desenvolver. Ela cuida de uma célula, ela quando começa a pegar muita intimidade com as pessoas, ela tem ânsia de vômito e passa a ter nojo daquela pessoa. Ela tem 18 anos, diz ela que um menino começou a gostar dela, ela criou um ódio do menino. Não acontece nada, pastor, não senti nada. Eu estou tratando dos problemas dela. Então, ou seja, todos vão interferir de alguma forma com o desenvolvimento. Quais são os desenvolvimentos, quais são as áreas que vão atingir? Desenvolvimento social, falei no caso dessa menina, né? Não tem condição de se envolver com a sociedade, em ter um bom relacionamento. Problemas escolares, param de crescer, de tirar boas notas, de se interessar, de sonhar. Familiar, desenvolvimento familiar prejudica o relacionamento. Há uma desorganização familiar muito grande, afeta profundamente a família. O incesto entre irmãos não é benigno, mesmo quando a diferença de idade é bem pequena e mesmo que ambos os participantes refiram que a experiência foi positiva. Traz sempre consigo consequências nefastas, independentemente das famílias serem próximas ou distantes. Ah, é o primo, foi vítima. O outro é abusador. Se o outro é abusador, o outro já foi abusado e ele vai continuar se ele não for tratado. Ele já está abusando porque ele já vem de uma sequência de abuso, que seja ela sexual, que seja ela uma situação que foi criada dentro de casa para dar essa condição para ele, mas ele já é uma vítima. Atrasa o desenvolvimento.
afeta a qualidade da relação entre os irmãos ao longo da vida, complica o processo de vinculação entre os pares. Na infância e na adolescência, vítimas de abuso incestuoso entre irmãos têm dificuldade em formar e suster relações íntimas, podendo essa dificuldade persistir até a vida adulta. Muitas mulheres não são felizes no casamento, não conseguem ser satisfeitas na cama pelos seus esposos, porque trazem consigo marcas de abuso incestuoso com o irmão. Chega diante do irmão, fica com vergonha na frente da esposa do irmão. Ou às vezes pode ser diferente. Essa mulher cria uma aversão a homem, ou passando a ser uma lésbica, ou muitas das vezes passando a fazer sexo com o homem como se ele fosse simplesmente um objeto. Eu fui usada, eu também vou usar esses homens. Eu não vou deixar me dominar por eles. E elas passam a ser dominadoras. Eles passam a ser escravos sexuais delas. Isso traz consequências. Homens que foram vitimizados têm medo de serem tocados pelas suas esposas, tocadas no relacionamento, se abrir para ter um relacionamento íntimo, se abrir para ter um relacionamento íntimo com Deus, porque trazem uma falsa ideia que Deus não protegeu eles naquele momento e Deus deveria ter protegido, quando na realidade o papel era dos pais. Os pais que não protegeram, como os pais não cumpriram o seu papel paterno de sacerdote, é transferida essa responsabilidade para Deus. Passam a rejeitar Deus, criar muros que mantêm a dor afastada, mas também mantêm o amor de Deus afastado. Quando a agressora é do mesmo sexo que a vítima, particularmente dos rapazes, a consequência pode ser mais negativa, no sentido em que o abuso poderá originar confusões na orientação do desejo sexual, tendências homofóbicas. É uma maior prevalecência da repetição da agressão sexual com outras crianças quando se é adulto. Então, ou seja, quando cresce, passa a abusar sexualmente. Um caso recente agora mesmo, um homem que foi abusado pelo seu tio quando ele tinha 8 anos de idade, ele foi abusado do 8 até os 14 anos de idade pelo seu tio, cresceu, casou, virou um pastor, cuidando de uma igreja. Um dia apareceu um homossexual, ele começou a cuidar daquele homossexual na igreja, começou a levar para o gabinete para orientar. De repente ele começou a fazer o quê? Colocar o rapaz para poder ter relação oral, porque o tio dele fazia assim com ele e ele estava com isso travado na alma dele. Ele não tinha liberado perdão, ele não tinha procurado um tratamento, ele não tinha curado, ele não tinha se ressignificado, ele era vítima desse abuso incestuoso. Ele era vítima e como vitimizado, ele passa agora a ser abusador. Graças a Deus, foi sarado, restaurado. A vida dele, o ministério dele foi restaurado. E nós precisamos entender que, para além de tudo isso, tanto as famílias como a sociedade estão relutantes em reconhecer esses efeitos prejudiciais desse tipo de abuso. Por que estão relutantes? As famílias não abrem os olhos, pais que têm dentro de casa filhos que abusam. Muitas das vezes os pais sabem, mas eles acham que é uma coisa normal. Ah, não, eu também já passei por isso. Ah, isso é coisa de criança, é coisa de menino mesmo. Isso é coisa, não é normal. A Bíblia traz claramente lá atrás, no livro de Levítico, nós lemos o texto. Não pode acontecer. Não deve acontecer, é pecado, decreto de Deus, ordem de Deus, não pode acontecer. Pai, seja sacerdote da sua casa. E o maior problema, quando isso acontece, quando é um pai que agride um filho, ou a filha, abusa sexualmente, a lei separa ambos. É certo? Como vai deixar o abusador na mesma casa que o abusado? O pai vai voltar a abusar. O padrasto vai voltar a abusar. A mãe vai voltar a abusar. Tem que separar. É natural, é normal isso. Não pode acontecer. O problema é que entre irmãos há essa resistência. E aí a vítima fica ali junto com o abusador, junto com o agressor. E esse é um problema muito sério. Isso precisa ser visto de forma mais verdadeira, de forma mais real por nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Querido,
falamos sobre abuso incestuoso. Minha irmã, meu irmão, falamos sobre abuso incestuoso. Uma situação que corrói a alma, porque você que está aí vendo esse vídeo, você que está assistindo essa matéria, você que está assistindo essa palestra, eu tenho certeza que muita coisa falou com você e te levou a reflexões de momentos que você viveu na sua história. Você, pai, que está vivendo hoje uma situação dessa dentro de casa, muitas das vezes transferindo a responsabilidade para o seu filho mais velho e colocando os outros filhos numa situação que podem ser vítimas de um abusador amanhã ou depois. Você, pai, que tem levado a sua esposa para motel. Você, pai, que tem traído a sua esposa. Você, esposa, que tem traído o seu marido. Você tem aberto portas da imoralidade sexual, porta da lascívia, porta da prostituição dentro da sua casa. Você está aí como que dá autorização para Satanás. Entra na minha casa, destrói a minha família. Entra na minha casa, leva a lascívia, leva a prostituição, leva a imoralidade para dentro da minha casa. Eu estou autorizando. Pais, assumem a responsabilidade da sua casa. Mães, assumem a responsabilidade da sua casa. Maridos, sara o seu casamento. Cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos. A palavra do Senhor nos fala no livro de Efésios capítulo 5 que Cristo ele é o cabeça da igreja. Assim também o marido é o cabeça da mulher. Ser cabeça como Cristo é morrer na cruz. Ser cabeça como Cristo é dar a vida pela família. Ser cabeça como Cristo é amar a esposa de tal maneira que retira dela a mancha, que retira dela a mácula, assim como está em Efésios capítulo 5, a partir do verso 23. Ser cabeça é limpar as dores da minha família, é limpar as imoralidades que estão dentro da minha casa, é tirar o controle da mão dos meus filhos e botar o controle na minha mão. Eu tenho o controle da televisão, meu filho, está passando uma imoralidade, nós vamos mudar de canal. Meu filho, nós vamos assistir esse programa, porque aquele programa que você estava assistindo, ele fala isso, isso, isso. Aquele programa não é certo. Pais, estabeleçam o reino de Deus na sua casa. Cria na sua casa um altar de Deus. Vamos tirar de dentro da nossa casa o altar da idolatria sexual. Vamos desmontar o altar de Jezabel. Vamos desmontar o altar da imoralidade, o altar de Balaão de dentro da nossa casa. Vamos quebrar esse altar de Balaão, esse altar de Baco, da bacanalha, da orgia, do sexo livre, liberado. Pais que tomam banho junto com os filhos. Você está como que dá autorização para os seus filhos a se despirem diante de outros homens. Criança não conhece pênis de adulto. Pai, você que está tomando banho junto com a sua criança, a criança está vendo o seu órgão sexual tendo uma experiência que ele não está preparado para ter psicologicamente. Pais que fazem sexo dentro de casa com porta aberta. Pais que põem filhos para dormirem no mesmo quarto, na mesma cama e fazem sexo com a sua esposa enquanto as suas crianças estão dormindo. A parte do inconsciente do cérebro dele está captando situações ao redor. Você está vitimizando o seu filho com isso. Criança tem que ter o seu quarto. Leva a responsabilidade, leva a confiança, leva o crescimento, leva a criança a assumir situações que vai ser muito importante para a vida dele. Se precisar, deita um pouquinho com seu filho, na cama dele. Filhinho, aqui é o seu quarto. Aqui é o lugar onde o anjo do Senhor está acampando ao seu redor. Papai vai orar, vai te abençoar. Aqui na sua caminha. Cama de marido e mulher é para marido e mulher. Quarto de marido e mulher é para marido e mulher. Sexo não se faz junto com os filhos. Filhos não se tomam banho, porque você está como que a autorizar. Quando um adulto ficar nu perto do seu filho, é normal. A criança não distingue entre um e outro. O modelo que você deu para ele foi que um homem adulto pode ficar nu perto de uma criança e um vovô abusador vai ficar nu perto dela. Um vovô abusador vai ficar nu perto dele. Um tio abusador vai ficar nu perto dele. Um irmão mais velho abusador.
Irmão mais novo tomando banho com o irmão com o irmão mais novo, mais velho tomando banho. É perigoso, não se deve acontecer isso. Primos tomando banho junto no banheiro, não se deve acontecer isso. Você está ensinando seus filhos, abrindo portas da imoralidade para ele. Talvez você lembre que foi dessa forma que aconteceu com você. Talvez você esteja aí com o coração contrito, um coração ferido, um coração machucado, porque você foi vítima de abuso. E eu convido você agora, nesse momento, para rejeitar a posição de abusador, para rejeitar a posição de abusado. Pastor, dói muito. Pastor, eu fui ferido. Pastor, eu fui machucado. Pastor, eu fui arranhado. O diabo me massacrou durante todo esse tempo, mas existe uma coisa chamada graça de Deus sobre a sua vida. Existe uma coisa chamada perdão de Deus sobre a sua vida. O Senhor Jesus, ele nos ensinou, através da oração, a liberarmos perdão para quem nos agrediu. Pai, perdoa aqueles que têm nos agredido, porque eu também quero o meu perdão. Quando eu não perdoo, eu estou como que a autorizar Deus a não me perdoar. Deus, eu quero perdão. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. E eu convido você a liberar perdão. Eu convido você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero que você fale comigo, Senhor meu Deus, no nome de Jesus. Eu decido perdoar, porque eu entendo, Senhor, que quando eu decido perdoar, eu decido ser livre. Eu sei, Senhor, que o perdão é uma decisão, Senhor. Eu decido, Senhor, ser livre e ser liberto pelo teu poder. Senhor, porque eu preciso do seu perdão. Eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua restauração. E eu sei, Senhor, que essa restauração foi na cruz do Calvário, através do teu sangue que ali foi derramado. E aquele sangue derramado na cruz do Calvário, eu quero ele sobre a minha vida para limpar toda agressão, para limpar todo abuso, porque eu perdoo meus abusadores. Eu perdoo quem me agrediu, eu perdoo quem me feriu, eu perdoo meus pais, Senhor. Meus pais não foram orientados da maneira correta, meus pais não agiram da maneira correta, porque eles também, Senhor, não tiveram um encontro contigo e não sabiam disso. Senhor, mas hoje eu estou recebendo de Ti uma verdade. A Tua palavra diz, conhecereis a verdade, e essa verdade ela me liberta. Senhor, e por este conhecimento dessa verdade eu sou liberto, e eu libero perdão sobre a vida dos meus pais, que eles deixaram de cumprir, porque eles não conheciam, Senhor, como hoje eu estou conhecendo. Deus, e como eu estou conhecendo, eu resolvo assumir a direção da minha vida. E assumindo a direção da minha vida, eu assumo a direção da minha família. E eu declaro ser um sacerdote dentro da minha casa. Assim como eu declaro ser um sacerdote dentro da minha vida. E eu aceito o sacerdócio do Senhor, porque o Senhor é pai de órfãos, Senhor. E o Senhor cura minhas feridas, o Senhor limpa as minhas lágrimas, o Senhor tira de mim todas as dores. Porque eu creio no teu sangue. A tua palavra diz que o teu sangue, ele é purificador, ele é restaurador e ele é remidor. E eu sou lavado, eu sou limpa, eu sou purificada no poder do teu sangue, Jesus. E acreditando no poder deste sangue, acreditando no poder deste nome, Senhor, que eu revisto da tua unção e eu clamo, dá-me o teu Santo Espírito, dá-me da presença gloriosa do teu Santo Espírito para sustentar as minhas mãos, porque como sacerdote, eu assumo a posição da minha vida. A tua palavra diz que eu sou escolhido como sacerdócio real, como nação santa. A tua palavra diz, Senhor, que se o teu povo que se chama pelo meu nome, pelo teu nome, se humilhar e orar, eu estou me humilhando e eu estou orando, porque eu quero essa terra do meu coração, da minha alma sarada. Eu quero a tua presença em mim. Eu quero a tua unção sobre mim. Eu quero a tua graça sobre mim. Eu quero o teu poder sobre mim. Eu preciso desse teu poder e eu tomo posse, porque eu decidi perdoar.
e a libertação no teu perdão, a graça no teu perdão, a unção no teu perdão. E eu estou encharcada desta presença, desta unção, no nome mais precioso, o nome de Jesus, o nome de Yeshua, o Messias, o ungido de Deus. É neste nome, Senhor, eu recebo a minha bênção. Feche os teus olhos. Continua um minutinho mais, eu quero orar por ti. Pai, recebe a tua filha. Recebe o teu filho. Derrama sobre esse coração da unção, da virtude, da graça. Fortalece esta vida. Dá para este pai, dá para esses filhos, dá para essa mãe, dá para essa família a presença gloriosa, inaudita do Senhor. Espírito Santo de Deus, continua neste lugar. E a partir de hoje eu declaro: esta casa pertence ao Senhor. Esta família pertence ao Senhor. Toma esta família em tuas mãos. Toma esta casa em suas mãos. Reveste esse homem, reveste essa mulher, reveste essa criança, reveste esses filhos, reveste esse lar do teu poder. Põe anjos, Senhor, com a espada de fogo, cercando toda esta casa. Anjos ministradores neste lugar, da tua unção, da tua virtude e do teu poder. Porque eu os abençoo. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais. Que esta região, que este lar, seja lugar de paz, de alegria, de bênção e da presença do teu Santo Espírito. A presença do teu Santo Espírito no nome de Jesus. No nome de Jesus. Um beijo no coração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te encha de graça e de virtude e de poder. Que o nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o Yeshua, o Messias de Deus, o ungido de Deus, seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.